Bom, gente, aqui é a professora Suzana Abreu e nós vamos fazer um exercício de determinação de mais amplo domínio de uma função de uma variável. Então, aqui eu tenho que destacar as condições de existência. A primeira coisa que a gente percebe que é uma fração, e uma fração, o denominador não pode ser zero. Quando você olha para o denominador, além de não poder ser zero, ele está dentro de uma raiz. E a gente sabe que só para existir a raiz quadrada, ela tem que ser maior ou igual a zero. Bom, como ela está no denominador e ela tem que ser diferente de zero, então a condição de existência fica que o denominador x² mais 3x tem que ser estritamente maior que zero. No numerador, nós temos um logaritmo. E para a existência do logaritmo, logaritmando tem que ser estritamente maior que zero. Então, aqui eu tenho uma inequação modular que a gente precisa estudar. Vamos começar estudando, então, essa função do segundo grau e estudando o sinal dessa função. Então, nós vamos estudar x² mais 3x igual a zero. Colocando x em evidência, eu tenho x que multiplica x mais 3 igual a zero, e aí eu acho as raízes x igual a zero, x igual a menos 3. Então, a gente sabe que a função do segundo grau, o gráfico é uma parábola, e nesse caso, como o coeficiente do x² é positivo, de boca virada para cima, isso quer dizer que o sinal dessa função, fora das raízes, ela é positiva, e dentro das raízes, ela é negativa. Então, estudei o sinal aqui e o que me interessa é que essa função seja estritamente maior que zero, então não pode valer nem o menos 3 e nem o zero, certo? Agora, olhando para 2 menos módulo de x mais 4 maior que zero, eu posso jogar um módulo de x mais 4 para lá, então 2 maior que módulo de x mais 4, que é equivalente a módulo de x mais 4 menor que 2, certo? Então, eu posso abrir essa inequação modular da seguinte maneira. Como o módulo de x menos 4 é menor que 2, isso quer dizer que o x menos 4 está entre menos 2 e 2. Então, eu posso agora subtrair 4 de todos os lados. Então, fica menos 2 menos 4, menor que x, mais 4 menos 4, menor que 2 menos 4. Ou seja, a condição de existência nesse caso aqui é que o x esteja entre menos 6 e menos 2. Então, o domínio dessa função tem duas condições. O x tem que estar entre menos 6 e menos 2 e tem que ser menor que menos 3 e maior que zero. Então, a gente vai fazer a interseção dessas duas condições, certo? Então, eu vou colocar em ordem crescente os sinais, as raízes dessas funções para poder comparar o que eu tenho aqui. Então, primeiro eu coloco o menos 6, depois o menos 3, depois o menos 2 e depois o zero, em ordem crescente, certo? Então, primeiro eu coloco aqui x² mais 3x e só me interessa a parte onde ela é positiva. Então, ela é positiva antes do menos 3 e depois do zero. E aqui, então, eu coloco o 2 menos módulo de x mais 4 e aí eu tenho que ela é positiva entre menos 6 e menos 2. Então, nessa situação aqui. Bom, então agora eu vou destacar aonde que as duas são positivas. As duas são positivas aqui. A interseção. Então, agora eu tenho que o domínio da função vai ser um intervalo entre menos 6 e menos 3 aberto, porque eles são todos estritamente maiores que zero.